Irmãos, eu vou tentar aqui dizer sobre o diabo e o pecado. Será que espiritualmente, claro, uma visão espiritual, será que é uma gripinha, só uma gripezinha e um resfriado na vida de uma pessoa? Será que é isso? Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Está falando sobre a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que o Senhor Jesus Cristo se tornou homem, carne e sangue? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É brincadeira? O diabo tem o poder da morte? Foi o diabo, na figura da serpente, quem inoculou o pecado no interior de Adão. Aí, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi passando a natureza do homem, foi passando pelo espermatozoide do homem, e ali foi passando a natureza chamada pecado espiritual, levando todos à morte eterna. É brincadeira esse vírus? Não é brincadeira, não. E esse vírus chamado pecado. Mas olha só o que diz ainda sobre essa situação. O Senhor quer nos ensinar. Hebreus, capítulo 9, ele diz assim, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. E agora, porém, ele estava falando sobre, lá na velha aliança, que o pecador tinha que trazer um animal e era sacrificado, sem derramamento de sangue não tinha remissão de pecados, tinha que ser oferecido em sacrifício a Deus pelos pecados daquele homem, daquela mulher que trouxe esse animal. E isso é repetitivo, mas agora em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus é diferente. Por isso que vamos voltar no 26, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, agora a nova realidade, a nova aliança, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, o Senhor Jesus Cristo se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele aniquilou o pecado na vida de quem? De todos os seres humanos? Não, de todos aqueles que creem. Sabendo isto, Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quem ficou sabendo, ganhou fé, tem a experiência, tem os efeitos da morte do velho homem, da natureza. Vamos voltar lá? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não servíssemos mais o pecado como um escravo. Quem foi feito nova criatura nunca mais voltará a ser velha criatura. Nunca mais. Mas agora eu sou nova criatura, ele me fez morrer para o pecado. O que é o pecado?
é a natureza de Adão. Os pecados são atos que fazemos. Podemos fazer de errado, claro. São pecados, ofendendo a santidade de Deus. Queridos, o Senhor, pela sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ele tem o poder da morte eterna na vida da pessoa que não foi levada ao novo nascimento. Por quê? Porque ela continua com este vírus que leva à morte, chamado pecado. Se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Claro que não pode, porque ele vai continuar no império das trevas. Portanto, estará condenado eternamente à morte eterna por causa desse vírus chamado pecado. Mas o Senhor levou esse pecado e destruiu aquele que tinha o poder, na vida desse que nasceu de novo, foi feito nova criatura. Naquele que ainda é velha criatura, ele tem o poder da morte. Naquele que foi levado à morte em Cristo, desfez esse poder da morte eterna, porque ele já foi levado à morte em Cristo. Agora ele tem no seu interior vida, e vida eterna, e vida em abundância, porque é vida de Cristo, mais Cristo, mais Cristo, abundantemente Cristo no seu interior. Mas ainda estamos aqui. Mas agora é uma questão assim, tranquila, já estou dominante, já morri para o pecado, Cristo é minha vida. Queridos, ainda tem a nossa natureza terrena para ser santificada e tem pecados. Mas olha ainda o que Satanás vai tentar fazer. 2 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. Está falando para quem? Para aquele que nasceu de novo. Para aquele que a natureza de Adão já foi tirada pelo poder da morte de Cristo na cruz. Nós ainda estamos com esta carcaça neste mundo. Estamos sujeitos a pecar, nunca mais morte eterna, mas nós podemos perder as alegrias de uma vida salva, as alegrias de relacionamento com o Senhor, alegrias do salvo, que é preparado só para os salvos, de ter comunhão com o Senhor, alegria de ser conduzidos ao arrependimento, alegrias da graça de poder contar com o sangue do Senhor Jesus para a purificação de pecados mediante um arrependimento de coração e sincero. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, assim o livro de Provérbios diz. Sede sóbrios e vigilantes, está falando para o cristão, para aquela nova criatura. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão. Ele não é o leão, mas é como o leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Resisti-lhe firme na fé. Como eu vou resistir ao diabo? Pela palavra de Deus, pela confissão da vida em Cristo que temos. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e ele já destruiu na vida daquele que nasceu de novo. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser provocados a perder essa alegria da salvação, da paz. Nós vamos ser provocados, tentados. Agora, por causa de um sofrimento, a pessoa já está jogando tudo para cima. Resistir-lhe firmes na fé. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
Depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Você está sofrendo, irmão? A coisa está apertada, está sendo tentada de todo jeito. Resisti-lhes firmes na fé. Certo que sofrimentos iguais aos seus está esparramado aí na humanidade. Agora, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele está trabalhando na sua vida através dessa rejeição, desse desprezo, dessa doença física, essa falta de recurso nessas tribulações da vida. Ele está trabalhando na sua vida porque você é dele. Ele não abandona os seus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, o Senhor disse. Mas, queridos, ele está chamando a nossa atenção porque nesta hora nós ficamos tão fracos. Tão fracos. E aí, o diabo é aquele que gosta de pescar em águas agitadas. Mas resisti-lhe firme na fé, diz o Senhor Jesus. Amados, ainda ele vai nos ajudar um pouco em 1 João 3. É uma gripinha? É um resfriadinho? Não é não, irmãos. É uma batalha, é uma luta do espírito contra a carne. Mas sempre o nascido de novo, o espírito sempre vence. Vamos estar sempre na batalha, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Olha, ele diz assim, ó, filhinhos, 1 João 3, 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ele não vai mais viver na prática de pecado. Por quê? Porque dentro dele vem esses vírus que vai tentar destruir essa pessoa. Sim, o leão anda em derredor, procurando alguém para tragar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Ah, agora eu sou nascido de Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pecar à vontade? Ah lá, você está achando que é uma gripinha? Você está achando que é o resfriadinho? Não é não. Não é não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Acha que é o poderoso? Quem sabe está faltando uma realidade a respeito da cruz para você. Por isso que você está achando que está com essa bola toda. Quem sabe, amados? Quem tem o Senhor Jesus Cristo no seu interior, ele tem Jesus Cristo como sua única suficiência. Estou de pé porque ele me mantém em pé. Estou voltado a Deus porque a vida de Cristo está me conduzindo a ter relacionamento com Deus. Ele vai me socorrer quando chegam as tentações e ele chega também para nos livrar perfeitamente. Mas eu preciso crer. É necessário que eu creia. Descanse nele, não nas minhas possibilidades. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Queridos, o pecado é o vírus da morte.
O homem pode estar respirando aqui nesse mundo, mas ele já está morto para Deus. Enquanto não resolver a questão do pecado, Jesus já veio com o tratamento eficaz, poderoso. E ele atraiu os contaminados. Ele nunca foi contaminado. Por isso que a morte não pôde pegá-lo. Tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus Cristo é o vitorioso. Agora, o Jesus Cristo vitorioso habita em mim e você para nos fazer mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas eu preciso saber, o pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. O Senhor Jesus Cristo ofereceu sua própria vida por alguma coisinha, gripinha, resfriadinho? Não, irmão. É um vírus da morte. Poderoso. Mas Jesus Cristo o destruiu. O destruiu. Aniquilou. Aquele que tem o poder da morte. Na vida do salvo, tinha. Na vida do não salvo, ainda tem. Porque esse vírus chamado pecado não foi aniquilado pela cruz. O remédio é cruz. Não tem outro remédio senão no corpo de Cristo na cruz do Calvário, queridos. Ali há salvação. Porque entra o contaminado no corpo de Cristo na cruz e sai liberto, curado pelas suas pisaduras. Estamos curados. Aleluia! Vida eterna com a vida com letra maiúscula eternamente nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Faça seu comentário, irmãos e irmãs. Amém. Muito obrigado.